Olá, meu nome é Raquel Guimarães e você está ouvindo Mulheres Corandeu. Sejam muito bem-vindas. No episódio de hoje, estaremos ouvindo o sermão Lutando contra a Ansiedade, por John Piper. O versículo 14 de Hebreus 3 diz: Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Isso significa que uma das evidências de que participamos de Cristo, uma das provas de que estamos realmente unidos a Jesus Cristo para a salvação, é que perseveramos até o fim, mantendo nossa confiança em Deus e não naufragando na fé. Em outras palavras, o novo nascimento introduz a pessoa em uma vida de fé perseverante, uma vida vivida pela fé e não apenas iniciada pela fé. Chamamos isso de batalha. Em 2 Timóteo 4,7 é chamada de o bom combate da fé. E aqui nesse texto, acredito que é chamado de batalha contra a incredulidade. Deixe-me ler novamente. Cuidem, irmãos, essa é a vigilância da batalha, para que nunca se ache em vocês um coração mau e incrédulo. Esse é o terreno, o campo de batalha, que os afaste de Deus vivo. Essa é a advertência de que a batalha é séria. Em outras palavras, a batalha mais fundamental que todos nós travamos todos os dias é a batalha contra a incredulidade nas promessas de Deus. É a luta para manter um coração que descansa em Deus. O texto de hoje ilustra com uma condição específica, o coração mau da ansiedade, aquilo que o texto da semana passada ensinava. O texto anterior dizia: Tenham cuidado para que não haja em vocês um coração mau e incrédulo. Hoje poderíamos dizer: Tenham cuidado para que não haja em vocês um coração ansioso e incrédulo. Mas antes de entrarmos nisso, quero refletir com você um pouco sobre o que nasce da ansiedade. Começo falando sobre a ansiedade porque, de todos os pecados que brotam no coração por causa da incredulidade, a ansiedade é o que mais gera outros pecados. Ela tem mais ramos do que qualquer outro pecado que consigo pensar. Por exemplo, quando fico ansioso com as finanças, isso pode gerar cobiça, ganância, acumulação ou até roubo. Quando fico ansioso sobre ter sucesso em alguma tarefa que me foi dada, posso me tornar irritado, ríspido com as pessoas ou mal-humorado. Quando fico ansioso sobre relacionamentos, preocupado com o que outro vai pensar de mim, por exemplo, posso me tornar distante, indiferente e insensível a outra pessoa, que talvez esteja tão ansiosa quanto eu. E poderíamos continuar essa lista, não é? A ansiedade, esse tronco que brota da raiz da incredulidade, tem muitos ramos pecaminosos. Portanto, a pergunta que queremos fazer nessa manhã é: qual é a raiz da ansiedade? De onde ela vem? Como isso acontece? Agora, a resposta em Mateus 6 vai ficar bem clara. Mas antes de olharmos para ela, perceba que a ansiedade é realmente o ponto central desse texto, como você certamente notou. Vamos ver os 4 versículos em que ela é mencionada. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Verso 21. Portanto, não vos inquieteis. Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, posso dizer com absoluta certeza e autoridade, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã: Ele quer que você seja livre da ansiedade. Ele quer que você viva com esperança, alegria, descanso e confiança. Ele quer que a ansiedade seja lançada fora. Nada do que Jesus ensinou foi projetado para aumentar a ansiedade, mas sim para ajudá-lo a vencê-la.
Agora, qual é a raiz da ansiedade nesse texto? O versículo 30 nos dá a resposta. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A versão mais antiga traduz a voz de pouca fé. Literalmente, no grego, é uma só palavra, pequena fé. É quase uma palavra que Jesus inventou. Ele está dizendo: ó vocês de pequena fé, não fiqueis ansiosos. Então, qual é a raiz de uma grande ansiedade? Pequena fé. Ou, colocando de outra forma, à medida que a fé cresce, a ansiedade diminui. Elas funcionam em direção opostas. Portanto, se você quer lutar contra a ansiedade, lute contra a incredulidade nas promessas de Deus. A raiz da ansiedade é a falta da confiança na palavra de Deus. Quando Hebreus diz: cuidem, irmãos, para que nunca se achem em vocês um coração mau e incrédulo. Jesus está dizendo: cuidem para que nunca se ache em vocês um coração ansioso e incrédulo. Agora vamos dar um passo para trás e imaginar as possíveis reações a isso. Consigo pensar em duas respostas desanimadoras ao que acabei de dizer. Deixe-me responder a ambas. Primeira resposta: alguém pode dizer: isso não é uma boa notícia. Na verdade, é bem desanimador saber que aquilo que eu achava ser apenas uma luta com meu temperamento melancólico ou minha tendência à ansiedade é, na verdade, um problema muito mais profundo e perigoso. Um problema de incredulidade no Deus vivo. Isso não parece uma boa notícia. E eu diria, eu concordo e ao mesmo tempo eu discordo. Deixe-me ilustrar. Suponha que você vem sofrendo com uma dor no estômago há meses. Você já tentou de tudo, remédios, dietas, e nada parece resolver. Aí, em uma consulta de rotina, o médico descobre que você tem um câncer no intestino delgado. E ele lhe conta o diagnóstico. Isso é uma boa notícia? Você responderia enfaticamente: não, câncer é uma má notícia. E eu concordo, mas deixe-me reformular a pergunta. Você está feliz por o médico ter descoberto e identificado o problema e lhe contado enquanto ainda há tempo para tratamento possível? E você diria: sim, estou feliz por terem descoberto enquanto ainda dá tempo de tratar. Então, nesse sentido, é uma boa notícia. Não porque o câncer seja algo bom, mas porque descobrir o problema real enquanto ainda há cura é uma boa notícia. Da mesma forma, ouvir que existe um problema mais profundo, a incredulidade por trás da ansiedade, é ruim, sim, porque ninguém gosta de saber que tem uma doença espiritual mais séria. Mas, ao mesmo tempo, é uma boa notícia, porque esse problema é plenamente tratável pelo nosso grande médico. Há inclusive um livro inteiro escrito sobre essa doença. Essa é a primeira resposta. Agora vem a segunda resposta desanimadora, que soaria mais ou menos assim: olhe, alguém pode dizer, eu luto com sentimentos de ansiedade quase todos os dias. E agora você está me dizendo que minha ansiedade tem raiz na incredulidade, que todos os dias eu estou duvidando de Deus? Isso me desanima. Sinto vontade de desistir, porque não sei como poderia ter qualquer certeza de salvação se tenho tanta incredulidade assim em meu coração. Essa é a segunda resposta, e aqui está a minha resposta a ela. Imagine que você é um piloto de corrida, competindo até a linha de chegada em uma corrida importante. E um inimigo que não quer ver você vencer, porque está torcendo por outro, joga lama no seu para-brisa enquanto você corre. De repente, você perde completamente a visão da pista e do seu objetivo. Você começa a se desviar, tentando recuperar o controle, e fica tomado de medo e nervosismo. Agora, essa lama que atingiu seu para-brisa não prova, em primeiro lugar, que você não vai terminar a corrida. Em segundo lugar, também não prova que você está na pista errada. Na verdade, se você estivesse no caminho errado, o inimigo provavelmente deixaria você correr tranquilo até o fim. O que essa lama significa é o seguinte: não que você esteja no caminho errado, nem que vá fracassar,
mas sim que você precisa ligar os limpadores de para-brisa, apertar aquele botãozinho do esguicho e fazer alguma coisa. Em outras palavras, você precisa agir, iniciar um processo de resistência contra aquilo que está tentando apagar o seu horizonte, a visão gloriosa da vitória. Não dirija direto para o barranco. Faça alguma coisa. A questão na vida cristã não é se Satanás vai ou não lançar lama no seu para-brisa, nem se ele vai tentar fazer você perder o controle e enchê-lo de ansiedade. A questão é: como você vai lidar com isso? Você vai lutar ou vai desistir? Essa é a verdadeira questão. Portanto, minha resposta à pessoa que diz: eu luto com ansiedade todos os dias, acordo ansioso, é esta. Você não está me contando nada de novo. A questão não é se enfrentamos ansiedade todos os dias, mas como lidamos com ela todos os dias. O que fazemos com os ataques de Satanás, com a corrupção que ainda resta em nós, e com as pressões e mentiras desse sistema mundano? E claro, a resposta é: ligue seus limpadores de para-brisa. Use o lava-vidros espiritual. Deixe-me mostrar o que quero dizer com isso, olhando para alguns textos. Nós já vamos chegar em Mateus 6, mas veja primeiro o que diz o Salmo 56, 3. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Perceba bem o que está escrito. Não diz porque confio em ti, nunca tenho medo, mas sim, quando eu estiver com medo, então confiarei em ti. Quando a lama atinge o para-brisa e eu perco a visão da estrada, eu ajo, eu faço algo. Então, há uma evidência bíblica de que a vida cristã normal inclui lidar com a ansiedade. Faz parte da caminhada cristã enfrentar momentos em que ela nos atinge. Outro texto é 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ora, você não pode lançar sua ansiedade sobre Deus se não as estiver. Em outras palavras, a vida cristã normal envolve ser atacado, sentir o golpe, cambalear sobre as mentiras de Satanás sobre o seu futuro, enxergar aquele quadro escuro que ele pinta no para-brisa da sua vida, ficar abalado, hesitar. Isso tudo é parte da vida cristã normal. Mas então, começa a batalha. E esse texto nos diz: lancem essas ansiedades sobre o Senhor, porque ele tem cuidado de vocês. Então, a minha resposta a essa segunda preocupação desanimadora, quando alguém diz: olha, eu lido com ansiedade todos os dias, é esta. Tudo bem, mas vamos lidar de verdade com isso. Vamos ligar os limpadores de para-brisa, vamos usar os esguincho e não seguir dirigindo sem lutar contra os efeitos cegantes das mentiras de Satanás, que tentam roubar de nós a confiança no futuro. Agora, como lutar contra a incredulidade? Porque é exatamente a incredulidade que se instala no momento em que a visão do futuro de bem, alegria, esperança e contentamento de Deus prometeu é cortada de nós. A questão passa a ser: será que Deus é mesmo por mim? Será que ainda existe um futuro bom pela frente? Isso é, no fundo, uma questão de fé nas promessas de Deus. Deixe-me concluir levando você ao texto bíblico. E depois quero dar alguns exemplos pessoais de como lutar contra a incredulidade e assim vencer a ansiedade. Aqui em Mateus 6, Jesus está tratando da ansiedade com relação à comida e roupa. Agora veja, aqui estamos nós, na América. Temos planos de saúde, seguros, providência social, diversos programas de assistência. Provavelmente não há ninguém nessa sala que esteja ansioso agora mesmo pensando em onde vai conseguir o almoço de hoje, como talvez 2/3 da população mundial está, ou como 40 milhões de pessoas em Bangladesh estão. Mas mesmo assim, eu sei, e sei disso com certeza, que as finanças,
O simples esforço de manter a vida, sustentar a família, educar os filhos, comprar roupas, aquecer a casa no inverno, tudo isso gera uma ansiedade tremenda na vida dos americanos, inclusive dos cristãos. E é exatamente sobre isso que Jesus fala. Ele toca nesse assunto prático e no versículo 30 diz que a raiz disso é incredulidade, homens de pequena fé. Depois, no versículo 32, ele apresenta várias promessas. Há umas 6 promessas só nesse parágrafo, que tem o propósito de expulsar a incredulidade do carro. Mas vejamos apenas algumas delas. Na segunda metade do versículo 32, ele diz: O vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Isso deveria encher o nosso coração de esperança. E o próprio termo Pai deveria duplicar essa esperança. Em seguida, ele diz no versículo 33: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa é uma promessa espetacular. Você crê nela? Você crê que no trabalho, em casa e em todo o seu caminho, você colocar os propósitos de Deus em primeiro lugar, ele vai suprir todas as suas necessidades, das mais práticas às mais espirituais? Ele vai. É isso que Jesus está dizendo. Você crê nele? Isso é uma questão de fé. Agora, o apóstolo Paulo pegou exatamente esse mesmo mandamento e promessa de Jesus e o colocou no contexto dos nossos limpadores de para-brisa espirituais, em Filipenses 4. Você conhece esses 2 versículos de cor, ou pelo menos espero que conheça. Em Filipenses 4:6 ele diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. Ou poderíamos dizer com a ilustração: use o esguincho. Ore, ó Espírito Santo, vem e supre as minhas necessidades. Usa a tua palavra para limpar a lama do meu para-brisa, para que eu possa ver o futuro que preparaste para mim e seguir em frente com poder. E então, 13 versículos depois, no versículo 19, ele diz: O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. E isso é muita riqueza, muita. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Paulo pegou o mesmo ensino de Jesus em Mateus 6 e o aplicou aos cristãos do seu tempo. Ele disse: 1. Não fiquem ansiosos. 2. Orem, peçam ajuda a Deus. E 3. E então Deus lhe dará um limpador de para-brisa com a lâmina afiada, que junto com a água viva da oração respondida, vai limpar o vidro, e ali, bem diante de você, surgirá novamente o futuro de bem, esperança e alegria que Deus prometeu. E a ansiedade começa a se dissipar. E então você segue em frente, enfrentando as circunstâncias difíceis que estão adiante. Deixe-me finalizar contando a vocês um pouco da minha própria batalha pessoal em algumas áreas. Quando eu estava prestes a ir para a Alemanha, eu estava no Radio City Music Hall, pouco antes de embarcar no avião para passar 3 anos lá. Meu pai não pôde estar presente, então me ligou de longa distância, e a última coisa que ele disse ao telefone foi: John, ou melhor, ele provavelmente disse: Johnny, não se esqueça. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a minha destra fiel. Ele citou Isaías 41:10. Eu repeti esse versículo para mim mesmo 500 vezes na Alemanha, enquanto enfrentava um desafio após o outro. A minha fé, a minha vida, as minhas finanças, enquanto estudávamos lá. Quando fico ansioso com o meu ministério, questionando se ele tem valido a pena, se tem sido frutífero, eu ataco a incredulidade por trás dessa ansiedade, com Isaías 55:11. A minha palavra não voltará para mim vazia,
mas cumprirá o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Quando fico ansioso, achando que não terei forças suficientes para enfrentar uma manhã ou uma semana, eu vou para 2 Coríntios, verso 12, e entro em guerra com essa espada. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E volto também a Deuteronômio, onde tomo em mãos aquela pequena adaga espiritual. Conforme os teus dias, assim será a tua força, diz o Senhor. Quando fico ansioso por adoecer, eu firmo o meu coração com Romanos 5, 3 a 5. A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona. Quando fico com medo de morrer e me pergunto o que a morte trará, eu estabilizo minha alma com Romanos 14, 7 a 9. Nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque para isso morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. E, finalmente, quando fico ansioso por naufragar na fé, com medo de que algum pecado se levante, domine meu coração e eu acabe me afastando de Deus, eu firmo minha mão em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou então, em Hebreus 7:25, que diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O que estou tentando dizer é isto: pegue o livro, ore pedindo o Espírito e entre na batalha contra a incredulidade, que é a raiz profunda da ansiedade em sua vida. E lembre-se da promessa de Provérbios 21:31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Que Deus te abençoe.